antes da pessoa acessar o link, para a gente ter a lista de participantes. Perdão. Sim, é bom. Eu pergunto isso porque ainda tá aberto Luciana, para o pessoal? Você já iniciou, já clicou no botão. Ah, ok. Então já está aberto para os participantes. Sim. Mas vamos Tudo bem. fechar o microfone e esperar mais 5 minutos, tá? Boa tarde para todos. Ok, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao nosso webinar
né? Marcamos aqui para as 17, vamos iniciar. Eu sou Virgínia, sou aqui do Marketing da ESAB, vou estar auxiliando aqui o Luciano, que é o nosso apresentador aqui agora. Vamos falar de tochas manuais de alta performance. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos. Em meio a essa crise atual causada pelo Covid, a ESAB América do Sul está empreendendo todos os seus esforços para ajudar o nosso país, os demais países da região, enfim, toda a sociedade, e para atravessar de melhor maneira possível essa difícil fase. E com esses webinars, nós reuniremos os nossos conhecimentos, desenvolvimentos, tecnologias e faremos deles um canal para trocarmos experiências, crescermos profissionalmente, civicamente e pessoalmente. Então, hoje eu tenho o prazer de estar com vocês e falar um pouco sobre tochas de soldagem. Esse treinamento, essa exposição, ela vai ter o foco para tochas de soldagem MIG-MAG. Nós sabemos que quando se fala de tochas, é um universo muito grande. Eu vou apresentar a vocês alguns desenvolvimentos na linha de duas marcas que fazem parte do grupo ESAB, Tuico e TBI. Meu nome é Luciano Lima, eu sou gerente de produtos da América do Sul, atuo na ESAB há 13 anos. Tochas MIGs manuais. Bom, para começar a falar sobre tocha, eu trouxe para vocês a definição do que é uma tocha. A definição dada pela norma IEC 6974, seção 7. Nessa seção, temos no item 3.1 a definição de tocha. Tocha nada mais é do que um dispositivo que transmite todos os serviços necessários ao arco para os processos de soldagem, corte e afins. Por exemplo, corrente, gás, líquido de refrigeração, eletrodo, arame, enfim. Quando a gente fala de tocha, nós temos tochas MIG-MAG, nós temos tochas TIG, nós temos tochas de soldagem plasma, nós temos tochas de corte plasma, nós temos tochas para automações, nós temos tochas para processos desde solda a corte. O grande volume de tocha, ele é concentrado na aplicação MIG. E aí entendo como MAG também incluso, soldagem com arame tubular. E eu começo com vocês aqui falando um pouco sobre design de tocha. Tocha, ela é um objeto muito pessoal. Ela é uma ferramenta que está ligada ao soldador de forma muito íntima. É a principal ferramenta utilizada na soldagem. Para você escolher a sua tocha, é necessário ter em mente, ter ali bem claro quais são os fatores que influenciam a sua escolha. O design, eu acredito que seja o principal. O design começa no punho, começa com o tipo de cabo a ser montado na tocha, um cabo que garanta maior conforto, como flexibilidade, como peso. E aí você já caminha pela extensão do cabo, a extensão da tocha. Existem tochas que começam aí com extensões desde 1 metro ou menos, para aplicações em alumínio, ou aplicações onde você tem alguma dificuldade de alimentação do arame. Tochas que têm um comprimento mais longo, porque você precisa de uma certa liberdade de movimento, adentrar em estruturas, por exemplo, uma estrutura treliçada, ou mesmo dentro de compartimentos confinados, onde é difícil a mobilização de um equipamento de solda, podendo chegar aí a comprimentos de até 12, 18 metros, sendo uma tocha push-pull. Uma tocha convencional, por volta de 4 a 5 metros. Faixa de corrente. Faixa de corrente é um outro fator de influência, é um grande fator de influência. Ele determina, basicamente, a construção da tocha. Quanto maior a faixa de corrente, maior é o diâmetro do cabo, punho, pescoço de tochas consumíveis recebem maior reforço em função da carga de corrente, do fluxo de corrente que vai ter
em correntes maiores. Bitolas de arame. Bitola de arame também é outro fator de influência. Está proporcionalmente ligado à faixa de corrente. Tipo de material. Tipo de material é muito interessante. Na soldagem geral, vemos muitas aplicações em aços, mas as soldagens de não ferrosos, como alumínio, cobre, ou até mesmo soldagens de aços inoxidáveis, pedem algumas alterações, ou melhor, algumas opções para as tochas. Tipo de conexão. No Brasil, nós temos um desenvolvimento muito forte da conexão tipo euro. Alguns de vocês já devem conhecer. Mas, falando de alguns anos atrás, as conexões eram bem distintas. Era muito comum a utilização de adaptadores, porque as máquinas de solda que chegavam até nós tinham tipos de conexões distintas, diferentes. Em alguns países, isso é muito comum. O padrão Euroconnector ele veio da Europa e ele veio para unificar a conexão de tocha. Mas ainda se encontra no mercado máquinas, por exemplo, máquinas americanas, que têm padrões de conexões dedicados à sua marca, dedicados ao seu tipo de alimentador ou até mesmo ao processo de soldagem. Refrigeração. A refrigeração de uma tocha, em linhas gerais, ela pode ser por água ou pelo próprio gás, o gás de proteção utilizado, ou mesmo sem nenhum tipo de refrigeração por água ou gás, quando se trata, por exemplo, de soldagem de arames tubulares autoprotegidos. Nessa figura abaixo, eu mostro os dois estilos clássicos. O estilo americano, que, por exemplo, em nosso portfólio é determinado pela marca Tuico, o estilo europeu, determinado pela marca TBI. Ambos estilos apresentam boa performance, do ponto de vista de ergonomia e até mesmo de performance propriamente dita para soldagem, como qualidade e produtividade. Mas as diferenças pode-se perceber no visual da tocha. As tochas de estilo americano possuem normalmente uma diferença na construção dos seus consumíveis. Eles obedecem um estándar um pouco distinto da IEC. Eles entram num estándar que é de um padrão já americano, estabelecido pela NEMA, estabelecido também por alguns fabricantes. Já o estilo europeu, ele já é um pouco mais rígido, ele fica um pouco mais próximo da norma, do padrão estabelecido pela IEC. Vamos falar um pouco mais adiante desses dois estilos. O estilo americano. O estilo americano, ele é predominante na construção de tochas refrigeradas a gás. São tochas bastante robustas, são tochas que trabalham com bitolas maiores, no quesito de arame tubular, por exemplo, chegando a bitolas de 3.2. São tochas que normalmente são utilizadas aí com padrões de consumíveis mais volumosos, então bicos de contato com maior volume de cobre, pescoços de tochas mais volumosos no quesito de massa. Esse tipo de tocha é um padrão que normalmente tem o seu gatilho prolongado. É muito comum o uso do gatilho prolongado no estilo americano. E nós temos tochas que partem aí de 250 amperes a 450 amperes, com ciclos de trabalho ao redor de 80%. Nós vamos entrar em detalhe como é construído o ciclo de trabalho de uma tocha dentro da norma IEC, mas aqui vocês veem altíssimo ciclo de trabalho. Nós estamos falando de uma tocha de 250 amperes com 80% de ciclo. A linha Spray Master, por exemplo, começa então com um altíssimo ciclo de trabalho já na menor tocha. Estilo europeu. Nós vemos aqui algumas linhas da fabricação da marca TBI.
Vemos uma linha standard, que é a linha Black Series, que utiliza consumíveis padrões de mercado, consumíveis estandarizados pela norma IEC. Nós vemos, em sequência, uma linha chamada Pro Expert, que tem aqui alguns opcionais. Vejam só, na linha Black Series, o gatilho não é prolongado, mas na linha Expert eu tenho a opção de gatilho prolongado. E vamos ver mais adiante por que disso. Porque na Europa se utiliza gatilhos não prolongados e existe o gatilho prolongado como opcional. O porquê dessa construção? A linha Pro Expert, ela vem com um diferencial, que eu também vou comentar mais à frente, reforçando que esse diferencial, ele é um diferencial de construção dos consumíveis, que se tem aí um conceito de redução de número de consumíveis a serem utilizados na tocha. Nós temos uma linha chamada 7G, 7L, 7W, que são tochas para regimes mais pesados. E, por fim, a linha X-Power, que é a linha mais pesada da TDI. Nós temos aí a X-Power HD, Heavy Duty, é uma nova tocha que apresenta um bocal de trabalho pesado, um bocal para regimes de alto ciclo, de alto tempo de soldagem ou depósito. E vamos ver agora um pouco sobre aplicações dedicadas. Essas são as tochas padrões que se encontram no mercado. E vamos falar agora um pouquinho de algumas tochas um pouco mais dedicadas. Até o momento eu apresentei para vocês tochas refrigeradas a gás, tanto na linha TUI quanto na linha TBI. E vamos entender também a aplicação de tochas refrigeradas a água. Uma tocha refrigerada a água, ela é um desenvolvimento para garantir que a temperatura do punho dos consumíveis tenha aí um menor desgaste, uma menor fadiga pelo calor. Isso traz um conforto para o operador e também traz uma melhora no quesito de vida útil dos consumíveis, porque você mantém esses consumíveis sobre uma menor ciclagem térmica. E permite também com que você tenha aí uma melhor estabilidade do processo. A estabilidade do processo ela é muito influenciada pelo ΔT, por essa diferença de temperatura apresentada nos consumíveis. É comum, por exemplo, ao você iniciar uma soldagem e perceber que a estabilidade, a suavidade do arco é afetada pela diferença de temperatura dos consumíveis. Essa diferença de temperatura ela pode ser controlada, ela pode ser administrada por um sistema de refrigeração. Por isso é muito comum em tochas automáticas, tochas para robôs, tochas para dispositivos, a presença de um refrigerador para a tocha, para você garantir essa estabilidade do arco. O homem, na sua soldagem manual, ele, por sentimento, ele consegue perceber, ele consegue controlar, consegue administrar essa diferença de temperatura, essa regularização da temperatura, até que se obtenha um arco suave. O robô não tem essa visão, ele não tem essa interpretação. Então, nesse sentido, a refrigeração de uma tocha num robô, ela é muito importante. Normalmente a gente vê o ganho por conta da vida útil do consumível, que se mantém maior, se mantém alta, né? Mas a performance também é notada, principalmente no índice de respingos, principalmente na abertura na ignição do arco elétrico e até mesmo no encerramento do arco. Nós temos uma linha muito ampla de modelos de tochas refrigeradas. Normalmente se reconhece uma tocha refrigerada pelo sufixo, isto é, a última letra do nome de uma tocha com W. E aí o W vem de water, vem de Wasser, depende da procedência. O water em uma tocha americana, uma tocha de origem inglesa, e Wasser para uma tocha alemã, que tem aí sempre o W para denominar que essa tocha é refrigerada. Nós temos também o desenvolvimento de unidades de refrigeração. As unidades de refrigeração são itens muito importantes dentro de uma fabricação de uma tocha. Nós
temos aí a fabricação de refrigeradores que possuem dois estilos. Um refrigerador que é simplesmente uma unidade composta por um radiador, uma ventoinha e uma bomba e um reservatório. Esta construção permite uma troca térmica, mas em regimes mais pesados é necessário utilizar aí um tipo de refrigerador que é chamado chiller. E esse chiller realmente ele faz o controle da temperatura, permitindo aí a melhor utilização em regimes mais pesados, ok? Normalmente é utilizado para soldagem plasma, para soldagem de longos ciclos. Esse que eu apresento a vocês, nós chamamos de Bicool 2. Ele é um tipo de refrigerador que fica no meio termo. Ele não chega a ser um chiller, mas ele tem uma performance melhor do que um refrigerador comum. Ele tem uma eficiência térmica bastante elevada. O importante de uma tocha refrigerada é você ter a liberdade de fluxo da água dentro dentro da tocha, havendo a circulação livre. Essa circulação livre, ela pode ser obstruída, ela pode ser obstruída por bolhas de ar, ela pode ser obstruída por sujidades. Então, é importante que sempre se tenha um sensor sobre esse equipamento. Nós disponibilizamos, além de um pressostato, opções como o fluxostato para medir o fluxo real e até mesmo um sensor de temperatura para impedir que haja bolhas de vapor ou que haja o surgimento de aquecimento da água. Nós temos também, gente, tochas especiais que são tochas push-pull. Tochas push-pull normalmente são indicadas para soldagem de alumínio e aços inoxidáveis. As tochas push-pull, ela tem esse nome em função de trabalhar de forma sincronizada com um outro motor. Ela possui um motor no próprio corpo da tocha e o segundo motor é o próprio motor do alimentador de arame. Então, o processo de empurra, puxa, ele tem aí um sistema que permite a gente fazer aí o tracionamento do arame de forma livre. Você vai empurrar e puxar o arame, isto é, o alimentador de arame ele empurra e a tocha traciona. Nossas tochas push-pull são caracterizadas pelo sistema de sincronização. Todos os motores são sincronizados com o alimentador de arame. Nós podemos chegar até 12 metros de comprimento ou mais em aplicações especiais. Tá? Eu estou com um problema de conexão, gente. Eu vou só interromper aqui por 1 minuto para tentar não cair a conexão com vocês. Só Parece que o Luciano teve algum problema, pessoal. Vamos aguardar para ver se ele retorna. Desculpe, gente, eu estou de volta. Ótimo, Luciano. As características de uma tocha push-pull, ela vem de um motor que vai trabalhar no punho da tocha com uma velocidade superior à velocidade do alimentador de arame. Por isso o nome empurra-puxa. O alimentador de arame ele vai trabalhar, então, numa velocidade menor, simplesmente aliviando o peso e empurrando esse arame até a tocha, e a tocha em si, ela vai ter o seu motor trabalhando com uma velocidade levemente superior, a fim de tracionar o arame. Normalmente, as tochas push-pull têm
à disposição do motor desta forma, como se fosse uma pistola. Mas também existe motores de forma radial que você consiga ter aí incorporado no punho da tocha sem ter esse formato de pistola. Outro detalhe também é que as tochas Push-Pull hoje já vêm com alguns controles no próprio punho da tocha, visto que uma tocha de 12 metros não é viável você fazer o controle, o ajuste de parâmetros na fonte de soldagem. Você está muito distante da fonte de soldagem, então qualquer correção, qualquer ajuste, por exemplo, ajuste de tensão, ajuste de velocidade de alimentação do arame, você possa fazê-lo diretamente no punho da tocha. Outro ponto interessante é que, com as atuais tecnologias, nós já dispomos de equipamentos que possuem memórias já pré-estabelecidas, isto é, jobs, é como se fosse sintonizar um rádio no seu carro. Você já tem memórias pré-estabelecidas, então você já tem parâmetros estabelecidos. Esses parâmetros você pode chamar diretamente no punho da tocha, sem precisar voltar à máquina, dando aí uma liberdade e agilidade ao processo. Aqui eu apresento para vocês um desenvolvimento muito especial. É um desenvolvimento para uma tocha que vai trabalhar em espaços confinados, espaços restritos. Nós chamamos isso no meio de soldagem de narrow gap. Nós temos alguns modelos de narrow gap que permite você realizar uma soldagem em espaços extremamente apertados. Nós temos essa tecnologia tanto para tochas manuais quanto tochas automáticas, robôs ou tochas para mecanização. Eu apresento 3 modelos aí para vocês. 2, eles se posicionam aí com a tocha com a saída do arame em ângulo, e o outro que tem aí um bocal bastante constrito, um bocal bastante reduzido para um espaço extremamente apertado. Outro modelo de tocha, que também não se vê muito, são as tochas para arames tubulares autoprotegidos. Essas tochas, elas têm, em grande maioria, a construção com um punho formado de um pescoço longo e um escudo. Então, o pescoço da tocha ele tem um comprimento maior para você ficar afastado do arco elétrico. Normalmente não se faz uso de um difusor de gás, porque um arame autoprotegido não tem gás, né? E ele tem aí uma construção de um bico e uma proteção do bico que em alguns casos se assemelha a um bocal, em outros casos ele pode parecer um material cerâmico ou um material refratário feito para suportar a radiação de calor e a projeção de materiais, a projeção de respingos. O escudo também ele é utilizado como uma proteção para as mãos do soldador, uma vez que vai estar retraída, e processos de arames tubulares autoprotegidos, normalmente, dependendo do meio ambiente, se tem muita corrente de ar, ou até mesmo do material, se vai se fazer um revestimento duro, né? Por exemplo, fazer um enchimento de uma peça, de um molde de forja, um molde onde tem um espaço confinado, pode existir muita projeção de material. Então, ainda é necessário, além do pescoço longo, um escudo protetor. Bom, nós vimos as tochas usuais, vimos algumas tochas especiais, agora a gente vai andar um pouco aqui sobre as diferenças por design e quais são os requisitos e normas principais para a construção de uma tocha. Bom, começando aí pela Spray Master, que é uma tocha da marca Tuico, nós vemos aqui o estilo americano. O estilo americano é um estilo de uma tocha pesada no sentido de suportar um trabalho mais duro, de suportar um trabalho com correntes maiores. Eu mostrei isso para vocês na linha Spray Master, diante do alto ciclo de trabalho dela. São tochas que, apesar de terem essa construção mais robusta, ainda tem um punho bastante elegante, é um punho bastante ergonômico. É uma tocha que, por ter essa robustez, ela tem uma durabilidade alta, ela tem um ótimo desempenho de soldagem, tem uma ótima condução elétrica, uma ótima estabilidade de arco e é uma tocha super fácil de manusear. Ela vem com uma rótula de alívio de movimento, além de uma mola que serve como suporte de cabo que alivia essa flexão do cabo e essa tensão sobre o cabo. O gatilho é estendido como padrão, para que você possa recuar a mão e ficar mais distante
da irradiação de calor. O pescoço, apesar de você ver aí um corpo metálico, um corpo cromado, esse pescoço é totalmente isolado, é totalmente seguro, ele não tem risco algum de curto-circuito, e os consumíveis são consumidos realmente para um serviço mais pesado. Essa tocha, eu trago para vocês aqui o primeiro detalhe de norma. Quando a gente vai trabalhar com a IEC ou mesmo com a NEMA, com a versão americana, uma preocupação que se tem com a tocha é sobre a resistência ao calor. Uma tocha de soldagem, por exemplo, uma tocha de soldagem MIG-MAG, ela é construída para suportar alta radiação de calor, até mesmo o contato com partes quentes. Abaixo aí, eu mostro para vocês a condição de teste, por exemplo, para punhos e cabos. Você submete um punho de uma tocha, que normalmente é feito de um material plástico, com algumas partes emborrachadas, ao contato de uma zona aquecida. Para teste, normalmente a gente usa um fio de níquel cromo, submetido a um curto-circuito. Esse fio, ele vai gerar um ΔT, uma temperatura de 250 graus, em que você submete a tocha, o punho dela, o cabo, em contato direto com esse fio, a fim de não ter danos na tocha, mesmo submetido a essa temperatura. Então, toda a mescla, todo o material escolhido para a isolação da tocha, por exemplo, o punho, o revestimento do cabo, eles são desenvolvidos para suportar essa temperatura. Obviamente que as nossas mãos, mesmo submetidas a luvas de couro, elas não vão suportar manusear peças a essa temperatura. Por exemplo, uma mão nua nunca chegaria perto disso. Nós teríamos já objeção de tocar partes quentes aí, acima de 60 graus a gente já teria dificuldade. Com 250 graus, mesmo com uma luva de couro, você também não consegue manusear partes quentes. E a ideia é que a tocha consiga suportar isso. Isso por quê? Porque ele é o item, por exemplo, no caso do punho, ele é o item que pode ter um contato direto com você. Então, ele tem que suportar essa temperatura. Óbvio que, acima disso, plásticos e borrachas, eles já começam a se fundir. Então, esse é o limite máximo para elementos dentro desta classe, ok? Então, o punho e cabo, ele suporta tranquilamente essa faixa de temperatura. Outro ponto interessante dessa tocha, da Spraymaster, ela já vem com suporte para a tocha, para você poder ter a tocha aí sobre a mesa de soldagem ou sobre o local de trabalho, você tem um gancho posto aí acima do gatilho. Vamos ver agora um outro modelo de tocha. Vamos ver agora o modelo de tocha europeu, um tipo de punho como o da TBI. Nós temos novamente um punho ergonômico, um pescoço isolado, ele também apresenta ali uma superfície metálica, mas ele é completamente isolado, não tem risco de choque elétrico, de curto, você pode tocar na peça a ser soldada sem risco nenhum. Os bocais, eles se apresentam tanto na forma de encaixe ou rosca, também tem-se aqui consumíveis de alto rendimento, e o gatilho com limitador de segurança. Ao lado, eu vejo aí também um gatilho longo, né? Nós temos um gatilho longo. O gatilho longo, ele não é comum na Europa. Por quê? Por que ele não é comum na Europa? Veja só o teste que eu tenho abaixo. Meus colegas aqui estão dizendo que há perguntas. Logo após esse slide, eu vou fazer uma pausa para a gente trabalhar aí algumas perguntas e responder aos colegas. Mas, antes disso, vamos dar uma olhada por que desse limitador de segurança. Eu tenho agora para vocês um outro teste de norma, que é o teste de impacto. Você submete a tocha a uma mesa, deixando a tocha com toda a sua extensão livre, por exemplo, uma tocha de 3 metros, seu comprimento total de 3 metros livre. Essa tocha ela fica com o cabo, a extremidade do cabo presa à mesa. É uma mesa de 80 centímetros, como uma mesa de trabalho, ok? Ergue-se a tocha levemente, criando-se um ângulo, deixando ela uma altura de 1 metro, e você faz aí uma ciclagem de queda de pelo menos 10 vezes. E observa se todos os itens vão estar
em perfeitas condições e se haverá risco de acionamento involuntário do gatilho. Por quê? Uma vez você deixando a tocha cair e não havendo esse limitador de segurança, por exemplo, se você opta por trabalhar com um gatilho longo, não há como se prevenir de que esse gatilho possa ser pressionado involuntariamente e nesse momento que ele é pressionado, a máquina de solda, ela é um objeto escravo da tocha. Ela não sabe o que está passando. Ela simplesmente vai liberar energia e arame. E se arame tocar em uma parte viva, isto é, uma parte em conexão com terra, pode-se ter um risco de curto-circuito involuntário. E se algum desavisado toca no arame com a mão nua, ele pode, além de sofrer uma queimadura, até mesmo um choque. Então, por questões de segurança, a gente sempre comenta sobre o uso do limitador. Eu sei que muitas vezes na prática, no dia a dia, o limitador ele pode ser um entrave, porque a pessoa já está acostumada com um gatilho longo, mas ele é uma ferramenta de segurança. Eu vou fazer uma pausa agora para receber as perguntas dos amigos que estão chegando aí. Você quer comentar alguma delas, Virgínia? Luciano, eu vou fazer algumas perguntas. Temos pessoas aqui que estão participando de toda a América do Sul, então estão chegando algumas perguntas em espanhol e depois a Virginia vai fazer algumas também que vão chegar em português, tá? Ok. Então, Edgar está perguntando, ¿qué tipo de material son los accesorios, tobera y punta de contacto? Boa pergunta. Edgar, eu vou detalhar mais à frente sobre os consumíveis de soldagem, mas eu adianto para você que o principal produto utilizado na tocha é cobre. É cobre e ligas de cobre. Em espanhol, estamos falando de cobre e alineações de cobre. Bien. John está consultando. Luciano, buenas tardes. ¿Puede intercambiarle los cuellos para ponerle accesorios estándar a las torchas Tueco? Sim, é possível. Se tu tienes alguma antorcha do tipo Weld Skill, podemos fazer um câmbio reemplaçar por outros tipos. Se tu tienes uma antorcha do tipo Spray Master, tu puedes reemplaçar por tipo Velocity, que eu vou falar mais adelante. Bien. Edgar está consultando. Las antorchas push-pull, ¿con qué tipo de máquinas SAB son compatibles? Las antorchas push-pull, ellas normalmente tienes dos puntos para se evaluar. Lo primero é o tipo de motor que tienes adentro. Há motores para antorchas push-pull de 24 volts, de 12 volts, há hasta 110. Pero normalmente o que se encontra em los equipos para manejar antorchas push-pull são os motores de 24 volts. O outro ponto que tienes que chequear é com respeito à interface do equipo. Há alguns equipos que já estão arreglados para receber antorchas push-pull, pero há outros que não. Então, é necessário, además da antorcha, instalar, ensamblar uma interface para esta antorcha em lo alimentador de alambre. Bien, vamos con la última. John Williams consulta, ¿las antorchas son solo conexión tipo euro? No, la conexión tipo euro fue una conexión que creció mucho en la mitad de los años 80 hasta hoy, pero aún tenemos hasta hoy equipos, normalmente equipos americanos e equipos japoneses que tienen conexiones distintas. Por ejemplo, es muy común de equipos americanos que ellos tienen sus propias conexiones. O que eu faço hoje em dia é recomendar a utilização de adaptadores, porque é mais fácil tu encontrar antorchas com conexão euro
e tu comprar um adaptador para a sua equipe, para que receba a conexão, a antorcha com conexão Euro. Assim, tu vai ter maior facilidade para encontrar e comprar antorchas, ok? Bien. Podemos continuar e depois fazemos as últimas. Virginia vai fazer as perguntas em português no final da palestra, tá? Ok, perfeito. Obrigada, Luciano. Por nada. Bom, falamos de conexões. Nós temos conexões Euro, que eu apresento aí do lado esquerdo. As conexões Euro, hoje em dia, têm os pinos de contato do sinal do gatilho de forma retrátil, isto é, são pinos que se movimentam. Esses pinos, eles, sendo retrátil, ele permite uma conexão muito mais fácil da tocha ao alimentador, porque muitas das vezes, quando se está se fazendo a troca de um alimentador ou a troca de uma tocha, existe o risco, né, desses pinos não estarem devidamente alocados ao lado fêmea do Euro e ter a quebra dos mesmos. Existe também, como eu disse, outros padrões de conexões que não são Euros, que se encontra, por exemplo, alguns deles aí do lado direito. Eu apresentei para vocês um padrão Twico, que é um padrão ESAB, apresento também um padrão da concorrência, como Miller e Lincoln. A tocha, ela é uma ferramenta. A tocha ESAB, Twico ou TBI, ela não é destinada somente a equipamento ESAB, ela é destinada a qualquer equipamento de soldagem. E, desta forma, nós apresentamos os nossos produtos, nossas soluções para todo o mercado. Em ambos os modelos, na área da conexão, nós temos sempre aí uma rótula. Tanto essa rótula, ela existe aí do lado do punho, né? Do punho da tocha, e existe também uma mola no lado do euroconector ou do conector da tocha. Essa mola, ela normalmente é chamada de suporte do cabo, porque ela ajuda a impedir o flexionamento exagerado do cabo, que promove normalmente o rompimento das fibras de cobre, né, da malha de cobre existente ali no cabo. Então, ela permite aí que não haja uma dobra agressiva desse cabo no uso. Aqui a gente vê melhor isso, o suporte da mola para evitar essa flexão exagerada do cabo. Atualmente, já é comum, já é de praxe, que as nossas tochas venham com identificação. Uma identificação que contém o número de série e até mesmo os dados técnicos, como o ciclo de trabalho, a recomendação para a utilização da tocha. Essa identificação do número de série da tocha permite que no dia a dia você, soldador que está utilizando a tocha e tem outros colegas que utilizam tochas do mesmo modelo, não façam trocas de tochas, cada um pode ter a sua identificada. Normalmente as empresas têm que fixar uma placa de ativo na tocha, mas isso é muito complicado de administrar. Então nós já criamos no próprio corpo da tocha uma identificação que lhe ajuda, lhe auxilia nesse sentido de identificar o ativo. Cabos. Cabos eu digo que é um dos itens mais importantes da tocha. O cabo, hoje, ele parece ser muito comum, mas até pouco tempo atrás, a utilização de tochas ela era feita com tochas multicabos. Nós tivemos aí uma evolução, na década de 90, as tochas com cabos coaxiais, elas entraram realmente em vigor, mas antes disso, as tochas, elas operavam com múltiplos cabos. Hoje, um cabo de uma tocha, ele tem que ser avaliado sobre dois aspectos. O primeiro deles, o diâmetro da seção transversal de cobre, isto é, a quantidade de cobre envolvida no cabo, a quantidade de a massa de cobre envolvida nesse cabo. Normalmente, quando a gente olha para o cabo, a gente vê o diâmetro dele, mas a gente não tem ideia se esse diâmetro que a gente vê, esse diâmetro externo, ele faz jus ao ciclo de trabalho da tocha ou à aplicação da tocha. O que faz jus à aplicação da tocha é o que a gente vê aí como current leading copper. Na verdade, é essa malha de cobre presente no cabo. Por quê? O cabo de uma tocha ele é formado por diversos materiais. Além da seção transversal de cobre, eu tenho lá dentro uma mangueira para passagem de
gás e a própria passagem do conduíte. Eu tenho o conduíte para a passagem do arame lá dentro desse cabo. Eu tenho as vias, que são cabos de sinais, são vias, são dois fios que levam o sinal do gatilho. E eu tenho o material de proteção em si. E aí eu entro no outro aspecto importante na avaliação do cabo. É o material de isolação. Esse material de isolação, nós vemos em algumas tochas fornecidas na praça, que tem aí uma flexibilidade muito baixa, são materiais que contêm uma grande quantidade de plástico em vez de borracha, garantindo aí uma menor vida útil, às vezes até por abrasão ou por contato com partes quentes, um desgaste bastante acelerado. Então, a tocha, ela também é medida pela qualidade do seu cabo, tá? Muitos ambientes são bastante agressivos. A gente recebe solicitações de proteções externas, de capas externas, algumas feitas em tecido, é possível se ver hoje em dia até feita em Kevlar. É muito comum ver na praça essas capas externas feitas em couro também. Okay? Quanto maior essa seção de cobre, maior é a capacidade de ciclo de trabalho e de faixa de corrente de uma tocha. Vamos agora entrar em dados técnicos. Os dados técnicos é necessário entender como interpretar, é necessário entender como eles são dispostos. Normalmente, a gente vê dados técnicos com um ciclo de trabalho de 100%, de 60%, de 35%. É necessário saber qual é o ciclo dado para aquela tocha. Uma tocha, ao ser adquirida, ela deve ter na sua embalagem, além da tocha em si e de alguns consumíveis, um breve manual, um folheto, ao menos, que traga essas informações. A tocha, ela apresenta, uma tocha Mig-Mag manual, ciclos de trabalho para gases distintos, normalmente para dois gases. Uma mistura de gás de argônio e CO2 e CO2. E há uma diferença no ciclo de trabalho para ambos tipos de gases. Por quê? É pela condutividade térmica do gás. O CO2 é um gás que concentra mais calor. Perdão, misturas de argônio é um gás, é uma mistura que concentra mais calor. Concentrando mais calor, essa tocha ela vai sofrer mais, por isso o ciclo de trabalho é menor. CO2 é um gás que tem alta condutividade térmica. A sua descompressão, ela gera uma troca de calor bastante elevada. É por isso que muitas vezes quando a gente está no trabalho do dia a dia aí com o CO2, a gente vê lá o regulador congelando, a mangueira gelada, ele troca mais calor com o meio. E por conta disso, a tocha de soldagem, ela acaba tendo um ciclo de trabalho maior, ela consegue suportar uma maior carga de corrente. A refrigeração, como eu disse, a refrigeração ela pode ser por água ou gás. Isso deve conter na especificação técnica da tocha. Diâmetro do arame. O diâmetro do arame está intimamente ligado à construção da tocha. Nós vimos agora aqui os cabos coaxiais, e o cabo coaxial, no centro dele, passa-se o conduíte. Então, quanto maior o cabo coaxial, a construção do cabo coaxial, maior é o diâmetro que se pode trabalhar com o arame. Tá? Vazão de gás. Nós vimos também que no centro do cabo coaxial passa, além do conduíte do arame, passa o gás. Se eu tenho ali um cabo coaxial que tem um centro bastante constrito, a minha vazão vai ser menor. Quanto maior aquele orifício, maior o fluxo de gás. Norma. É muito importante que a tocha de soldagem ela tenha conformidade com alguma norma. Por quê? Porque isso traz para você a segurança de que, por exemplo, ela vai suportar aquela carga térmica do punho, dele não queimar ao tocar uma parte quente, ou mesmo
dele não trazer riscos ao operador, ou que, se for submetida a uma queda por altura, não venha se danificar facilmente, né? No caso da construção dos seus consumíveis, que tenham aí uma vida útil adequada. E conexão, nós vimos também, isso é normalmente informado da identificação da tocha, se ela é uma tocha com euroconector ou se apresenta outro tipo de conexão. Todos os testes, todas as condições de trabalho são validadas dentro de uma condição. O que a norma, por exemplo, a norma IEC 974-7, seção 7, traz, é que a tocha ela é desenvolvida para um trabalho em temperaturas de menos 10 a mais 40 graus Celsius, e se você precisar transportar a tocha, ela está apta a uma faixa de menos 25 a mais 55 graus, e que pode ser utilizada em soldagem dentro dessa faixa de temperatura e uma faixa de umidade de até 90% de umidade em 20 graus Celsius. Tudo isso garante a segurança quanto à isolação elétrica, quanto à performance de ciclagem térmica ou mesmo sobre as condições de impacto. Ciclo de trabalho. Detalhando um pouco mais o ciclo de trabalho, a forma como nós medimos o ciclo de trabalho é a forma como a norma recomenda. O que muda, normalmente, são as faixas de ciclo de trabalho para diversos tipos de materiais. Normalmente, o que se apresenta para comercialização de uma tocha, na ficha técnica dela, por exemplo, ou no manual, são os ciclos de trabalho nas aplicações em aço carbono. Mas existem condições de você medir esse ciclo de trabalho também para outros materiais, porque muda, tá? Então, por exemplo, para determinar o ciclo de trabalho em aço carbono, nós utilizamos que processo, que procedimento? Nós utilizamos um tubo com diâmetro e comprimento conforme o processo. No caso de aço carbono, aí, um tubo, por exemplo, com um diâmetro de 400 milímetros, um comprimento de meio metro, de 500 milímetros, onde a gente fixa ele em um dispositivo rotativo, por exemplo, um torno, um virador, uma mesa, e posicionamos a tocha de forma perpendicular, avançando aí a tocha de 0 a mais ou menos 15 graus, para determinar o ângulo de posicionamento da tocha, e realizamos um teste, como nos testes de máquinas de solda. A norma também pede uma ciclagem de 10 minutos. E a gente pode determinar ciclos de 60%, 35%, 80% ou 100%. A tocha ela deve suportar esta faixa de corrente de forma que punho e cabo não exceda a 250 graus Celsius ou 30 graus Kelvin, ok? E aí a gente faz isso com misturas de gases diferentes, no caso de aço carbono, com CO2 ou mistura, e se obtém aí a ciclagem. Do lado eu mostro um gráfico com o ciclo de trabalho de nossas tochas TBI da linha Black Series. Okay? Consumíveis. Alguns colegas já estavam comentando sobre consumíveis. Os consumíveis principais de uma tocha é o que a gente chama, de forma, em inglês, chama-se de wear parts, são os itens que se desgastam. Então, wear parts, porque wear vem de desgaste. Eles são itens de consumo. Nós temos aí o conduit, o liner, que é o elemento que vai conduzir o arame dentro da tocha. Basicamente, ele sofre com abrasão, pela passagem do arame, ele sofre, em alguns casos, fricção, e em outros casos, ele pode ter aí, até mesmo pelo ambiente, um desgaste por oxidação. Nós vemos conduítes que têm materiais como o pessoal até chama de espiral, guia espiral, porque ele é formado por uma fita em espiral, enrolado como se fosse uma mola, como se fosse um conduíte de uma moto ou bicicleta, né? Conduíte de freio. E existem outros de materiais como Teflon, que são utilizados, por exemplo, para alumínio e aços inoxidáveis. Alumínio porque ele tem um baixo
índice ele tem um alto índice ele não apresenta riscos por adesão por fricção, então o arame passa livre, né? No caso do inoxidável, ele inibe qualquer risco aí de contaminação, porque o inox não pode estar em contato, por exemplo, com ácido carbono para gerar, por exemplo, corrosão por pitting. O pescoço da tocha também é considerado um consumível. Um colega perguntou se é possível trocar. É possível trocar e, inclusive, dependendo dos tipos de tocha, hoje em dia é possível fazer até um upgrade e trocar por um outro modelo. Porta-bico. Porta-bico é o item que recebe o bico de contato. Ele faz, então, a ponte de contato elétrico entre o pescoço, porque o pescoço está ligado ao cabo corrente, né? Então, o porta-bico ele serve como ponte para transmitir essa corrente ao bico de contato. E também traz aí a permissão para a passagem de gás. O bico de contato é o item principal. Ele transfere energia ao arame de solda. O seu orifício ele é controlado. Normalmente, ele tem o diâmetro de 2 milímetros acima, 0,2 milímetros, perdão, acima do diâmetro do arame. E ele é disponibilizado normalmente em 2 materiais, cobre puro eletrolítico, e numa liga, uma alineação de cobre cromo-zircônio. Esse é um ponto interessante. Normalmente, quando a gente avalia no mercado os bicos de cobre cromo-zircônio, é importante saber se realmente você está recebendo um bico de cobre cromo-zircônio, porque a única garantia que você tem é a confirmação do seu fornecedor. Eu faço parte de uma empresa que, além de tochas, fabrica consumíveis de soldagem. Normalmente eu tomo aí alguns bicos do mercado e peço uma análise de espectro para saber o percentual de cobre, cromo e zircônio, para saber se realmente não está sendo oferecido ao mercado. Desculpa aí, eu vou falar de uma forma mais chula, mas talvez o pessoal não entenda espanhol. Se não está sendo oferecido gato por lebre, né? Então, se não há algum engano. Então, é necessário entender se realmente o bico está dentro das especificações adequadas. E o bocal? O bocal é o elemento que distribui o gás de proteção e protege o bico e o porta-bico contra respingos. Ele também protege o soldador contra choque elétrico, porque o bocal ele está isolado, permite até que a tocha seja tocada a peça pelo bocal. Nossos consumíveis são consumíveis de alta qualidade, nós respeitamos todas a questão de gestão de qualidade, sobre ISO, né? Nossos consumíveis são testados, são projetados para atender os mais altos padrões. E é muito importante que você, ao trabalhar no dia a dia, faça uso de consumíveis originais. Eu sei que há consumíveis genéricos na praça, mas é importante você medir a performance, a vida útil, a performance de soldagem desses consumíveis. Os consumíveis originais ele apresentam uma performance muito melhor. Bom, essa foi uma parte que a gente traz aí o esclarecimento do que é uma tocha, e vamos entrar agora para finalizar com a inovação. Como se obtém alta performance nas tochas? A alta performance nas tochas, ela vem basicamente de um requerimento dos nossos soldadores. Nossos soldadores, a gente tem um contato muito estreito com eles, normalmente a gente sempre faz o desenvolvimento de novos produtos através de uma pesquisa, ouvindo o cliente. E a pergunta que foi feita a eles era, o que precisa melhorar no desempenho, no desempenho de soldagem por uma tocha, para um desempenho mais suave, para uma tocha realmente que tenha aí uma melhor performance. E foi unânime. Muitos soldadores pediram, reduzam o número de itens, reduzam o número de conexões. Cada conexão é uma chance, é uma possibilidade de baixa condutividade. Nós apresentamos aqui um novo conceito, uma tocha revolucionária. Ela é da família Velocity, é uma tocha da linha Twico, mas é fabricada, por exemplo, aqui no Brasil. Ela tem um grande diferencial, o seu conjunto de consumíveis.
Veja só, eu não tenho mais o porta-bico. O porta-bico, de passagem, ele é um elemento feito de latão. Então, o cabo de solda é de cobre. O pescoço da tocha é feito de cobre. E aí eu tenho um elemento de ligação que é de latão. E depois o bico de contato de cobre. Esse elemento de latão, ele estrangula essa passagem de corrente, ele causa uma perda de energia, transformando essa energia em calor, ele acaba aquecendo e você perde performance aí. Então, o resultado nessa tocha foi o resultado de um arco mais estável, um arco de maior precisão, que atende todas as exigências para os processos de maior produtividade e de melhor performance. O grande desenvolvimento ele está realmente no bico. O bico ele tem uma maior área de contato, tá? Ele tem uma face de contato com o pescoço da tocha, que é muito grande. Um bico de contato normal, você tem a rosca e a base do bico. Mas esse não, ele tem uma face enorme de contato. O gás de proteção, o gás utilizado na soldagem, ele passa pelo bico de contato, ele passa por dentro e por fora do bico de contato, trazendo aí uma refrigeração. O bico de contato ele tem uma entrada com um diâmetro maior, e depois desse convite, dessa entrada com um diâmetro maior, ele tem uma constrição, ele tem uma redução que garante uma excelente alimentação. Isso traz um arco mais suave. O arame ele tem uma velocidade constante na alimentação, não sofre, ele não dá trancos, né, no linguajar do soldador. O conduíte ele chega até a parte interna do bico de contato, ele não fica com gargalo, não fica fora, que normalmente ele não dentro do bico de contato, ele fora do bico de contato, ele transmite uma vibração que também prejudica a estabilidade do arco. Então, é realmente um desenvolvimento ímpar. O que nós temos aqui? Nós temos, então, um fluxo de corrente passando em todos os elementos feitos em cobre. O bocal de cobre. O bocal ele é responsável para fazer o assentamento do bico e fixar o bico ao pescoço da tocha. Por quê? Porque o bico não tem rosca. O bico não tem rosca. Se vocês olharem aí no centro, vocês estão vendo o bico de contato, ele tem ali uma sede, um assentamento que é só por uma parte cônica. Essa parte cônica assenta no pescoço da tocha e o bocal faz a fixação de todos os itens. Eu não tenho mais difusor e tampouco eu tenho o porta-bico. Todos os materiais são feitos em cobre de alta resistência. No caso do bico de contato, o bico de contato ele vem realmente com uma liga de alta resistência. O assentamento é perfeito, o bico ele fica centralizado, ele não vai ficar fora de centro ou inclinado, ele fica realmente perpendicular, ele fica perfeitamente montado na tocha e o pescoço é totalmente isolado. Isso traz um grande diferencial. Ao lado aí, nesse quadro vermelho, eu mostro para vocês um bico de contato típico do mercado e um porta-bico do mercado. A passagem de corrente, ela se dá praticamente na rosca do bico. É uma passagem de corrente muito pobre. Você está passando a corrente pelo fio de rosca, causando danos nessa rosca depois de um certo tempo. O porta-bico, aí, você vê ele numa cor amarelada, porque ele é de latão, ele é um outro material, apresenta uma outra propriedade de condutividade térmica e elétrica. Então, apresenta uma pior performance. Nós temos os consumíveis para regimes mais leves, regimes aí que a gente chama de light duty, temos consumíveis para um regime mediano e regimes para trabalhos mais pesados, como o heavy duty, chegando até 600 amperes, com alto ciclo de trabalho de 80%. Cada tipo de classe se apresenta com seu volume de cobre, isto é, o tamanho do bico, o tamanho do bocal, adequado à sua faixa de corrente. Então, para serviços mais pesados, você vai ter um bico mais robusto e um bocal mais robusto. Aqui, eu apresento um exemplo de uma soldagem. Nós já estamos trabalhando com esse produto no Brasil, já temos clientes utilizando esse tipo de tocha. Por exemplo, um cliente que trabalha 300 amperes com 25 volts, um alto ciclo de trabalho, um ciclo de trabalho considerável, ele utilizou, por exemplo,
a nossa tocha com um único bico, em um único bocal, por mais de 45 dias. E quando nós visitamos o cliente, o bocal e o bico estavam ok. Estavam prontos ali, bons para uso. Então, são consumíveis de alto tempo de vida. Um consumível, um bico de contato padrão de mercado, talvez você troque um a cada 2 dias, depende da empresa, um a cada 1 dia ou um a cada 1 semana, mas chegar praticamente 2 meses usando o mesmo bico, o mesmo bocal, isso realmente é diferenciado. E é nesse sentido que a gente fala de uma tocha de alta performance. Uma tocha que pode trazer para vocês uma economia bastante grande. Muitas vezes, quando a gente se depara com os custos de soldagem, a gente não faz o levantamento dos custos relacionados aos consumíveis de uma tocha. A gente olha para o custo do gás, olha para o custo do arame, olha para o custo de energia, mas qual é o custo dos consumíveis de uma tocha dentro da sua empresa? Quanto maior o número de postos de trabalho, maior o número de tochas, maior é o seu custo. Você compra muito consumível. Você vai consumir mais bicos, mais bocais e conduítes, que são os principais. Dependendo da faixa de corrente, se é uma faixa de corrente elevada, você vai ter maior fadiga, maior consumo desses materiais. Dependendo do tipo de material que você vai soldar, eu comentei com vocês, a soldagem de arame tubular, por exemplo, pode liberar pós abrasivos que vão consumir o bico muito mais rápido. Treinamento. A gente sabe que treinamento é importante. Tem muito soldador que muitas vezes é colocado numa condição de trabalho sem um treinamento mais dedicado, né? E ele precisa entender o funcionamento da tocha, né? Isso traz prejuízo, por exemplo, a gente brinca, né? Fala que tocha não é martelo, né? Vai tirar o respingo do bocal da tocha e bate a tocha na mesa. E a qualidade, como eu comentei antes, é muito importante prezar pelos consumíveis originais. Nós, normalmente, em nossas ofertas, no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento, a gente faz um levantamento. A gente faz um levantamento do que você consome hoje com a sua tocha e fazemos um ensaio com a nossa proposta. Por exemplo, aplicando a Velocity 2, quanto você pode economizar com a nossa tocha? A economia é grande, muita gente se assusta. Muitos clientes acabam interessados aí pela solução, não somente pela questão da performance, da ergonomia, do bico refrigerado pelo próprio gás, enfim, do uso da tocha, mas também pela economia. Então, o que eu tenho para vocês aqui de grande inovação é realmente essas tochas de melhor performance, uma nova concepção no design dos consumíveis, que traz aí uma menor quantidade de número de consumíveis, uma melhor performance de soldagem, um fluxo de gás que refrigera o bico, excelente alimentação do arame, maior vida útil dos consumíveis e redução dos custos. Eu tenho também um outro tema, que é muito importante falar, que é a parte de segurança. Eu sei que estou alguns minutinhos atrasado para o debate, mas eu quero passar com esse tema com vocês. Segurança. Em tempos de coronavírus, a gente está falando muito sobre qualidade da respiração. Mas, antes de coronavírus, os trabalhos de soldagem sempre representaram um risco para nós. Todos nós, envolvidos no processo. Desde o soldador, ao ajudante, ao encarregado que está ali no setor. Por quê? Os fumos de soldagem, eles podem gerar vapores que variam aí de tipos e concentrações de substâncias perigosas. Depende até do arame de solda. A arame, por exemplo, é consumível que pode gerar cromo hexaequivalente, que é uma classe que você pode ter aí uma alta periculosidade ao respirar, né? E é muito frequente hoje em dia a consulta por sistemas de extração de fumos. Nós temos na nossa linha de produtos, tanto na Twico como TBI, aqui eu dou um foco na TBI, mas nós temos tochas com sistemas de extração de fumos, que estão muito capazes na propriedade de aspirar, capturar a maioria dos fumos gerados na solda, diretamente no ponto de soldagem. E esse sistema de exaustão, ele acontece no próprio corpo da tocha. A tocha, nesse momento, ela tem 2 bocais.
Ela tem um bocal convencional, um bocal de cobre, que permite a passagem do gás de soldagem, mas ela tem uma construção externa, que é esse bocal que vocês veem aí, feito de aço inoxidável, que faz a exaustão. Ele tem ali uma vazão negativa de ar, feita por um sistema de exaustão, no nosso caso aí chamado MOVAC, que é um sistema de alto vácuo, que faz a extração de todos os fumos, mas não faz a extração do gás de soldagem, permitindo ainda que você faça a soldagem tranquilamente, sem problemas. Ela tem uma alta capacidade de extração, é uma tocha bastante robusta, ela possui ainda todo o conforto do punho com a junta ali esférica para permitir o movimento do punho, sem ter dificuldades com ergonomia. Ela possui uma capa de couro protetora, que também permite que não tenha choque de respingo sobre essa mangueira que faz a sucção dos fumos de soldagem, e tem uma eficiência energética bastante interessante, porque tem vazamento praticamente zero. Então, quer dizer, o exaustor em si, ele vai trabalhar tranquilamente. Nós temos os extratores de fumos aí, que é o MOVAC. Esse MOVAC, ele pode trabalhar com a tocha aspirada, ele pode ter também a montagem com uma coifa externa, isto é, uma mangueira sem estar na tocha, tá? Eu quis trazer para vocês também esse tipo de tocha, porque ela está se tornando cada vez mais comum no mercado, e nós temos uma ampla gama de soluções com tochas aspiradas, tochas com refrigeração a água, refrigeração por gás, tochas de maior ciclagem, ok? E eu finalizo com vocês aqui, deixando aí no ar, por que utilizar tochas ESAB? As tochas Mig-Mag ESAB são tochas de qualidade para trabalhos industriais, trabalhos pesados, são desenvolvidas para soldagem de alta responsabilidade, oferecem a máxima confiabilidade no quesito de segurança e de performance para uma alta qualidade, e somos uma empresa que estamos atuando aí de forma global, e nós aqui, ESAB América do Sul, estamos aí fortes com vocês, mesmo nesse período de Covid, à disposição de vocês para suportá-los em qualquer necessidade. Por isso, nós temos aí uma oferta de tochas de longa durabilidade de nossas peças, como a Velocity, e disposição em todo o mercado, fabricadas pela ESAB. Eu agradeço aí a oportunidade de ter falado um pouco sobre tecnologia de soldagem em tochas e ter apresentado essas tochas de alta performance como a Velocity a vocês. Ok, Luciano, obrigada. Bom, com relação às perguntas, eu vou pedir o auxílio da Joana, né, que é a nossa colega aí do marketing da Argentina, vai poder auxiliar melhor, porque todas as perguntas realmente são em espanhol. Tivemos um grande público da América do Sul aí participando conosco. E tivemos também, Luciano, a presença do Messias, o senhor Messias Carvalho, do canal Brasil Welds, do YouTube, que esteve conosco aqui participando, fez alguns comentários aí sobre sua apresentação também. Joana, se quiser nos auxiliar com as perguntas, eu te agradeço. Claro, sim. Então, Luciano, temos mais duas perguntas em espanhol. David de Perú pregunta, ¿se puede usar la misma antorcha Spraymaster en estándar para alambre de aluminio e inoxidable? Ok. Sí, es posible utilizar la misma antorcha que tú tienes para aluminio y alambre inoxidable. Porque lo tipo de liner que tú vas a utilizar va a ser un liner de teflón. Entonces, es recomendado que cuando vas a cambiar de un material a otro, que haga una limpieza de la antorcha, que por lo menos enchufe la antorcha en aire comprimido seco para limpiar, porque en algunos casos es posible tener una pequeña cantidad de aluminio adentro da antorcha. Depende do alumínio. Por exemplo, se tu se quedar utilizar um alumínio mais duro, por exemplo, alumínio de classe 5000, pode ser que solte uma pequena parte que venga dos próprios rodilhos do alimentador. Então,
eu recomendo que para cambiar de alumínio para acero inoxidável, que tu haga uma limpeza da antorcha, ¿ok? Bien. Víctor consulta, ¿los accesorios en los modelos TBI son estándares o cambian de acuerdo al modelo? Perfeito. Se cambiam sim. Assim como também se cambiam em Twilio. Existem famílias de antorchas. Quando eu comecei a apresentação, em los primeiros slides, eu apresentei a vocês uma família de antorchas TBI, uma família chamada Black Series, uma família chamada Pro Expert. Estas famílias têm consumíveis distintos. Em este caso, em alguns casos, alguns consumíveis podem ter a mesma configuração. Por exemplo, uma ponteira de contato, um conduíte, mas alguns outros são muito distintos, como as boquilhas. Bien. Por acá preguntan, ¿las antorchas qué ciclo de trabajo encontramos? Desculpe, Johanna, ¿se cortó? Preguntan, ¿qué ciclo de trabajo encontramos en las antorchas? Ok. Lo más estándar que hay son ciclos de antorchas, por ejemplo, de 60% para las antorchas industriales, que son antorchas que tienes ampérios por arriba de 200, e por abaixo de 200 ampérios, que são antorchas para aplicações mais levianas, se encontram ciclos de trabalhos de 35%. Este ciclo de trabalho que eu me refiro são os ciclos de trabalho que estão escritos em los folhetos, em los manuales. Pero, obviamente, toda a antorcha tem um ciclo de trabalho 100%, 60%, 35%, o que seja. Pero o que está escrito em la brochura, normalmente se encontra assim. As antorchas levianas, hasta 35%, está escrito quantos ampérios vai se quedar ao trabalho. As antorchas industriais, por arriba de 200 ampérios, tu vai encontrar ciclos escritos com 60% e os ampérios para este 60% de ciclo, ok? Bien, temos mais uma pergunta aqui do Edgar. Ele está perguntando, ¿qué tan superior es la antorcha Velocity de la Spray Master? Disculpe. Pregunta Edgar, ¿qué tan superior es la antorcha Velocity en comparación con la Spray Master? Ok. Bueno, la Spray Master é uma boa antorcha, pero o que traemos de diferença com a Velocity 2 é que a Velocity 2 traz um conceito de condutividade elétrica, de contato elétrico. Então, é uma antorcha que traz uma menor fadiga por fluxo de corrente. Outro ponto, essa antorcha tem um resfriamento de sua ponta de contato por la passagem de lo gás de proteção. Então, isto traz uma vida maior. A performance do ponto de vista de soldabilidade, como eu disse, a ponteira de contato tienes uma entrada com um orifício maior. Isto faz com que o alambre passe de uma maneira mais fácil. E quando liga a parte do orifício mais ubicada, na parte mais apertada, é onde tu tens o contato elétrico com a ponteira. Isto faz com que o alambre não tenha vibração. Uma vibração no alambre, normalmente em aplicações onde tu pide uma alta velocidade de limitação de alambre, é um grande problema. Traz muita instabilidade de arco elétrico. Então, do ponto de vista de alimentação de alambre, é muito mais suave. Do ponto de vista de calentamento, é muito
mais resfriada. E do ponto de vista de contato elétrico, é muito melhor. Então, Velocity 2, sim, Velocity 2 é muito superior a uma antorcha Spraymaster. Tá. Não temos mais perguntas por enquanto, Luciano. Obrigada. Ok. Vamos só convidar, né, Joana, os participantes aí, a todo mundo que esteve conosco, a acessar o nosso site, exab.com, e lá tem muito conteúdo interessante, complementar a essa palestra do Luciano sobre tocha, sobre outros produtos, sobre outros temas de soldagem. A gente está com um material que são as tendências de soldagem para esse ano de 2020. Esse material foi construído por técnicos e especialistas aqui da ESAB, da área de solda e do mercado, e está lá para ser baixado gratuitamente. Vocês encontram na home do nosso site, exab.com, e é possível baixar esse documento. É uma revista bem completa com várias tendências sobre soldagem. E convido também a verificarem os calendários dos próximos webinars, das próximas lives, né, das próximas atividades que nós vamos ter para apresentar mais conteúdo e auxiliar aí vocês nesse momento agora, né? Joana, se quiser complementar alguma coisa em espanhol, a gente teve um público grande aí da América do Sul. Tá bom, obrigada. Não, então é só isso para las personas que están participando en español. Lo que estamos haciendo es invitarlos a chequear el calendario de los próximos días, que vamos a estar actualizando los entrenamientos online gratuitos. Vamos a tener hasta la semana que viene, entonces la sugerencia es chequearlo constantemente para mirar qué nuevos entrenamientos agregamos, y también invitarlos a descargar el documento que Virginia estaba comentando respecto a las 20 tendencias en soldadura y corte 2020, que es un documento que realizamos con los técnicos y gerentes de producto de SAB Sudamérica, con las últimas tendencias en términos de innovación en soldadura y corte para este año. Es un documento gratuito, simplemente deben acceder a SAB.com, y en la home van a encontrar una imagen para poder acceder al formulario, completar unos breves datos y recibir el documento en formato digital. Por mi parte, les agradezco a todos y, bueno, los dejo con Virginia y Luciano para que puedan cerrar el entrenamiento. Ok. Mais alguma coisa, Luciano? Bom, eu deixo o meu contato com todos vocês aí. Está aí o meu e-mail, meu número de celular. Se vocês quiserem me contactar por e-mail ou por WhatsApp, eu fico à disposição. Nesse período de Covid, se surgir alguma oportunidade, eu não vou conseguir visitá-los, porque estamos todos aqui cumprindo o isolamento para que a gente tenha aí o menor impacto possível. Mas, logo que as coisas voltarem ao normal, será um grande prazer poder visitá-los e suportá-los em qualquer necessidade no desenvolvimento de um melhor processo de soldagem. Então, comparto com vocês mi contacto, está allá mi correio eletrônico, mi teléfono celular, eu tenho WhatsApp em este número. Então, aí está o número desde Brasil, 555 é o código de Brasil. Eu me quedo à sua disposição. Obviamente, por conta de Covid, não posso me mover a outros sítios, mas espero que este período se cierre de pronto e que tenhamos sucesso em esta batalha. E assim que possível, será um grande prazer poder visitá-los e suportar, apoiar em desenvolvimentos para uma maior performance em soldagem. Graças, obrigado. Graças a todos, então. Obrigada, pessoal. Um abraço. Até os próximos.